Fala galera, beleza? Nesse vídeo aula eu vou falar sobre o CloudWatch, que é um dos serviços da AWS que é utilizado para monitoração, para gerar métricas de recursos. Então o nome dele é CloudWatch, ele já vem ativo por default em todos os serviços que você tem na AWS. Então se você tem lá um servidor, um banco de dados, uma fila, um Lambda, que seja, o CloudWatch ele já vai estar ativo, ele já vai verificar todas as métricas que você tem lá. Você não consegue desativar, ele já é por default ativo. Então, o que seriam essas métricas que eu estou falando, né? Então, basicamente, o CloudWatch, ele verifica as métricas que, as métricas, por sua vez, são, por exemplo, uma quantidade de uso de CPU, uma quantidade de uso de rede, de entrada, de saída, uma quantidade de fila, quantas coisas você tem na fila esperando um processamento, né, quantas mensagens, esse tipo de coisa. Então tudo é uma métrica. Se a gente tivesse aí uma monitoração de memória, por exemplo, a memória é uma métrica também. Então tudo que é métrica, tudo que pode ser colocado num gráfico. E o CloudWatch ele tem lá um gráfico que ele te mostra, baseado nessa métrica, qual que é ali a quantidade de CPU que você tem e tudo mais. Ele te mostra isso. E o que é legal, adiantando aqui, ele gera alertas. Então você consegue falar assim, ó, bom, aqui é o meu servidor, é a métrica de CPU dele. Eu quero que toda vez que ele alcance 80%, me mande uma mensagem, 80% dentro de 5 minutos. Então é uma incidência de 5 minutos seguidos. Então imagina lá, você tem o servidor, ele está performando normal. Se em algum momento ele subir e já descer, beleza, não foi 5 minutos acima de 80, então não acontece nada. Mas agora, se eventualmente ele sobe e fica um tempo aqui em cima, aí ele já manda uma alerta ou executa um lambda, ele faz qualquer coisa. Então, isso que é legal, que ele já está integrado e você não paga nada mais por isso, tá, pessoal? E o que acaba sendo interessante. Então, beleza, eu adiantei o alertas aqui, mas também tem dashboards. Então, dashboards nada mais é do que uma página que você vai lá e coloca métricas dentro dessa página. Como, por exemplo, você tem um servidor que ele precisa de uma monitoração, você está planejando colocar um televisor lá no seu escritório, alguma coisa assim, para ficar vendo continuamente esse recurso, então você consegue utilizar os dashboards. Então, através do dashboard você coloca a memória, você coloca a CPU, você consegue colocar tudo da forma como você quiser. E você não paga nada mais por isso. Depois que você tiver bastante dashboard, se eu não me engano é $1 por dashboard, mas é só depois de um tempo. O free tier ele é muito grande, tá? Além de métricas, né? Além de quantidade de CPU, memória e tudo mais, o CloudWatch ele não é só responsável por isso, ele é também responsável por cuidar de logs e eventos. Então tudo que acontece dentro da sua AWS, ela gera um evento. Então uma pessoa que vai lá e cria um servidor, ele gera um evento. Uma pessoa que vai lá e aperta o botão ver os servidores, aquilo gera um evento. A pessoa que clica em executar um Lambda, tudo isso daí é um evento. E todos esses eventos você consegue utilizar o CloudWatch para monitorar eles. Então você consegue tanto gerar gráficos ou até mesmo mandar alerta. Como por exemplo, toda vez que um evento de criação de servidor for executado, me informe, mande um e-mail, esse tipo de coisa. Então isso é algo muito legal do CloudWatch, ele integra muito fácil com todos os serviços. Então beleza, eventos. Aí logs, o que acontece? O nosso Lambda, por exemplo, ele executa, né, um código, como eu já falei anteriormente em outro vídeo, mas ele executa um código. Tem todos os códigos, toda a execução, os prints desse código, ele fica armazenado em algum lugar. Aonde ele fica? No CloudWatch Logs. Então ele está dentro das logs. Você consegue ver todos os prints para fazer um troubleshoot e assim por diante. E não é só isso que você consegue. Você inclusive consegue pegar a sua aplicação, seu servidor lá que está rodando em um Apache da vida, você consegue jogar todas as logs de HTTP dentro desse CloudWatch Logs. E o que é legal, lembra que eu falei da integração. Você consegue criar um alerta baseado em uma log. Eu vou falar já já sobre isso. E beleza, ele tem um escopo regional. Então na AWS temos várias regiões, mas elas são separadas. Então o que está em Ohio está em Ohio, o que está em São Paulo está em São Paulo, o que está em Norte Virginia está em Norte Virginia. No dashboard, por exemplo, sem fazer gambiarras, né, o jeito padrão, você não consegue colocar servidores de regiões diferentes. Em teoria, você teria que ter um dashboard de uma região, um dashboard de outra região e assim por diante. Os alertas também, você não consegue configurar. Então, o alerta ele vai identificar só os servidores daquela região. Então, se você tem um servidor em North Virginia, você não consegue gerar alerta em Ohio, por exemplo. Tá? Legal. Então, isso é interessante até mesmo para certificação, caso você
pense em tirar alguma. E as métricas customizadas. Então, métricas customizadas. Antes, deixa eu dar um seguinte cenário. Eu até desenho aqui. Deixa eu apagar isso aqui com a mão mesmo. Então, beleza. Aqui, vamos supor, temos lá o serviço de CloudWatch rodando. E aqui nós temos um hardware, coisa que é transparente para a gente. Temos um host lá, que é um hardware rodando na AWS. Dentro desse hardware, ele tem EC2 instances, que são os servidores. Por exemplo, um Linux ou um Windows. E assim por diante. Vários clientes e tudo mais, é ali o ambiente cloud para servidores. O CloudWatch, por default, ele já tem acesso a todo esse host, porque esse host é da AWS. Então ele consegue pegar informações a nível de host. O que são essas informações? É rede, né? Que é network. Temos CPU, temos também I/O. Tem mais algumas informações, como por exemplo, se o hardware está bom ou não, e assim por diante. Então ele já tem a capacidade de pegar essas informações. Mas o que ele não consegue pegar? Coisas que estão dentro da EC2 Instance, porque a AWS ela não pode acessar o seu servidor, ela não tem autorização para isso, ela cuida da computação, do processamento, mas não pode acessar o seu servidor. Então você não consegue monitorar o que? A memória. O hypervisor não tem acesso a esse dado da memória. Então você não consegue no CloudWatch ver memória de EC2. Da mesma forma, vamos supor, se o Windows aqui está rodando algum serviço de web, você não consegue ver lá as logs do Apache, por exemplo. Nem tem, né? Vamos falar. Vou colocar Linux aqui, é mais fácil. Então, Linux. Então, você não consegue ver as logs do Apache que estão lá no /var www. Você não consegue ver as logs dele. Então, como você faria para conseguir monitorar isso daqui? Porque eu falei que era possível no começo. Bom, é bem simples. Você configura aí um agente, tem no site da AWS, é um agente que normalmente está em PUR. Você coloca ele lá no agendador de tarefas ou no cron tab do Linux e de X em X tempo ele vai jogar essas informações para dentro do CloudWatch. Quando o CloudWatch recebe essas informações desse agente, ele entende qual que é o servidor, ele entende qual que é a métrica, se é uma métrica, por exemplo, de quantidade de uso de disco, porque isso daqui é informação que está dentro do servidor. Ele entende se é isso, ou se é memória, ou ele entende até mesmo se é uma log. E ele gera já uma métrica nova. Depois que você tem essa métrica lá disponível no painel, você consegue gerar gráficos, criar alertas, você consegue fazer o que você quiser. Aqui, vou até dar um outro exemplo. Vamos supor esse daqui que é o Apache. Você consegue configurar para ele jogar para o CloudWatch Logs. E dentro do CloudWatch Logs, que é o que eu falei que eu ia falar depois, então dentro do CloudWatch você pode falar assim, toda vez que você achar um erro diferente de 200, né, sei lá, um erro, que o 200 é sucesso, vamos colocar um outro erro, colocar aqui 503. Toda vez que você achar esse erro 503, mande um evento. Esse evento, por sua vez, ele pode ser um lambda, então pode ser tanto a execução de um lambda, então pode jogar um lambda, e esse lambda, por sua vez, executa alguma atividade, pode ser um e-mail, e pode ser muitas outras coisas, que nós aprendemos lá no vídeo de SNS. Então, pessoal, é basicamente isso que eu tenho para falar sobre o CloudWatch. Você precisa saber sobre o CloudWatch, porque mesmo que você tenha interesse em outros serviços, o CloudWatch ele é o cara que vai te dar insights da sua aplicação. Então você vai conseguir ver como ela está se comportando, como está o uso de CPU, como está o uso de memória, como está o uso de fila, se ela está se comportando bem ou não, porque através do CloudWatch você tem a capacidade de dar mais recursos ou remover mais recursos e monitorar a sua aplicação e gerar alertas para te avisar em casos de incidentes. Então, galera, é basicamente isso que eu tenho para falar. Qualquer dúvida, só mandar aí uma mensagem e voltamos a conversar no próximo vídeo. Até mais!